Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser exames de urina, EAS. Talvez seja um pouco intenso esse vídeo, então dependendo de quantos minutos for, vou ter que dividir ele também em parte 2, né? E o que eu vou explicar aqui? Eu vou explicar no geral pra gente entender sobre como funcionam os exames de urina, tanto para a vida, né, para o paciente, você atender ele, a gente saber interpretar, o que saber pedir, né, e o que eu aconselho para a prova que a gente vai ter. Como é muita informação, muito conteúdo que vai cair nessa prova, eu aconselho vocês marcarem só as coisas principais. É claro, assim, você tem que entender a matéria geral, mas marcar só as coisas principais, assim, alguns detalhes que não são importantes, gravar para a prova em si, sabe? Então, nesse vídeo aqui, vocês anotam o que vocês acham importante. Eu não vou falar o que é para vocês anotarem, que isso, aquilo, porque o que acontece? Eu ainda vou fazer a minha parte. Então, de acordo com o que eu vou gravando esse vídeo, eu vou ter mais ou menos uma noção do que eu vou marcar pra prova. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem no WhatsApp, que eu mando foto pra vocês do que eu anotei, sabe? Do resumo que eu costumo fazer pra levar pra prova em si. Então, a primeira coisa que a gente vai falar foi que eu falei do exame de urina, né, da coleta de urina, não da coleta de urina que já tem vídeo aqui falando sobre coleta em si, mas do exame de urina que a gente chama de EAS, que é aquele exame de urina convencional que a gente tem. O EAS é basicamente elementos anormais do sedimento. O sedimento seria basicamente essa urina em si. Então, o exame de sedimento urinário, ele é uma análise microscópica da urina após a centrifugação. Então, vai separar os componentes, eu acho que vai separar a água da urina, e vai ver lá os componentes que tá na urina em específico em si, né? Por que a gente faz isso? Porque através da urina tem como a gente ter uma noção de vários problemas que o paciente tem. Esses problemas eles vão desde doenças sistêmicas, metabólicas, até mesmo, principalmente a gente vai ver aqui mais doenças renais em si, né? Porque quem vai filtrar a urina em si, né, os componentes sanguíneos, é o rim. Então, se tem problema no rim, vai ter algumas coisas presentes na urina que não deviam estar presentes. Por exemplo, quando a gente tem hematúria, né, que sangue na urina, isso não é comum ter. Por exemplo, proteinúria, não é comum ter proteínas, principalmente a albumina na urina, ou até mesmo glicose, não é comum, entendeu? Então, assim, através do exame, da exame de urina, a gente consegue identificar qual que é o problema, por exemplo, renal mesmo que o paciente tem, sabe? Então, o EAS, ele é justamente esse exame de urina de rotina, né? Então, como que a gente faz a coleta? A gente pede pro paciente fazer a coleta da primeira urina, assim, da parte da manhã, né? Que ele vai lá urinar. Tem que descartar o primeiro jato, porque na uretra pode conter células, pode conter bactérias em si que podem contaminar a urina em si, o exame em si, né? Então a gente pede pro paciente ter o primeiro jato, só que no primeiro jato ele não utilizar isso. Então, descartou o primeiro jato, ele vai colher o jato médio, né, da urina, que meio que seria a urina pura. E tem que ser na parte da manhã, porque eu não sei se vou explicar agora. Vou explicar agora, já tô falando sobre isso, né? Tem que ser na parte da manhã porque é o seguinte, quando a gente, por exemplo, a gente, quando a gente se alimenta, a gente faz, na alimentação existe o componente, existe o nitrato. As bactérias, elas convertem o nitrato em nitrito. Só que para converter é necessário ter um tempo de mais ou menos 4 horas, né? Então, por exemplo, se o paciente ele urina frequentemente, não tem a urina ela tem que estar presente na bexiga em 4 horas, né? Eu não sei se eu expliquei isso direito. Então, se o paciente ele, urina frequentemente, não dá tempo desse nitrato ser convertido em nitrito, entendeu? Então, por isso que a gente geralmente coleta a urina de manhã, porque você tá dormindo, então a urina ficou presa na bexiga durante esse bom tempo, sabe? Então, é por isso que tem que ser geralmente a coleta da urina na parte da manhã e tem que descartar o primeiro jato. A pessoa ali atrás da minha mãe dormindo, então vocês ignoram, tá?
Então, basicamente, é assim que faz a coleta da urina de rotina. Quando a gente faz o EAS, o que a gente vai avaliar? Primeiro a gente vai meio que fazer um exame físico, né? Então a gente vai avaliar a coloração, que eu vou entrar em detalhes aqui em específico. Vou avaliar a coloração, a densidade. A densidade, por exemplo, o paciente que está muito desidratado, a urina vai ser aqui, vai estar mais densa, né? Agora um paciente que está com uma hiperidratação, a urina vai estar mais solúvel. O paciente, por exemplo, tem diabetes, a urina também vai estar mais solúvel. Eu vou explicar disso melhor. E além do mais, então, além de você avaliar a coloração, a densidade, né, o aspecto da urina, a gente vai avaliar também o cheiro, né? Paciente que tem acúmulo de ácido úrico, o que vai estar com o cheiro da urina? Vai estar com um cheiro mais urêmico, assim, né? Um cheiro mais de amônia em si, né? Se não me engano. Então, basicamente, são 3 componentes. Então, o exame físico. Dentro do exame físico, que a gente vê a cor, a densidade da urina e, basicamente, o cheiro, né, que eu falei. O segundo coisa que a gente avalia a gente vê o exame físico, a gente vai ver o exame químico. O que a gente vai ver no exame químico? Basicamente, o pH da urina, se tem presença de proteína, se tem presença de hemácias, presenças de mioglobina, se tem presenças de leucócitos, de glicose. A gente vai ver que normalmente presença de leucócitos na urina provavelmente indica que, opa, tá tendo uma inflamação aqui, tá tendo uma infecção aqui, mas a gente vai ver que nem sempre significa que é uma infecção por bactéria. Existe um conceito que a gente fala que é uma infecção, se eu não me engano, asséptica, ou se não, uma leucocitose? Assétio? Não lembro direito, vou ver aqui o termo, mas é uma infecção asséptica que costuma ser o termo, né? Então a gente avalia isso geralmente no exame físico. No exame microscópico, que é o exame sedimentar, né? No exame sedimentar, aí sim a gente vai ver o que é a presença de cristais. Por exemplo, no exame sedimentar, quando existe a fita, uma fita lá que eu esqueci o nome, que basicamente tem como, para você ter uma noção que tem uma lesão, presença de hematúria, de hemácias, mioglobina, etc., na urina. Só que essa fita ela não consegue diferenciar se é uma hemácia ou se é uma mioglobina. Mioglobina. Enfim, então a gente faz o quê? A gente faz justamente o uso do sedimento, né? O sedimento é um microscópio, então tem como você ver se é a presença de hemácias, de cristais, de leucócitos mesmo, de células epiteliais, que a gente vai ver que existem células epiteliais, elas vão estar relacionadas, por exemplo, se você tiver a presença de células epiteliais transitórias, significa que é uma infecção, ou existe uma célula epitelial, célula lá das pontas, que indica que houve uma má coleta da urina em si, então essas células também são muito importantes pra gente. Então tá. Então, 3 coisas que a gente analisa no exame de urina. O exame físico, cor, aspecto em si e odor. No exame químico, a gente vai avaliar a densidade, o pH, se tem hematúria, se tem proteinúria, se tem leucócitos, essas coisas. E no sedimento, que basicamente é no microscópio em si, que a gente vai avaliar se a gente consegue diferenciar se tem presença de cristais, se realmente se é a presença de hemácia, se é a presença de mioglobina, se de leucócitos que tem de células epiteliais que tem na urina em si, sabe? Então, o primeiro tópico que a gente vai entrar é justamente nesse exame físico da parte da cor. Se a urina, normalmente a gente pensa, pô, a minha urina ela tá clarinha, então quer dizer que eu tô super saudável, por exemplo. Normalmente costuma ser isso, né? A urina clara, opa, o paciente tá bem, mas foi o que eu falei, nem sempre isso quer dizer que você tá bem, entendeu? Por exemplo, paciente que tem diabetes mellitus ou se não diabetes insípidos, o que acontece? Eles vão ter a coloração, a urina ela vai ter um amarelo claro, por quê? O que acontece? Pacientes que têm diabetes, ele tem o quê? Uma hiperglicemia. Então, ele já tem um aumento da glicemia. O rim, ele faz o quê? Ele reabsorve
essa glicemia e ele volta lá, joga pro corpo de novo, sabe? Se não me engano, acho que joga pra circulação sanguínea de novo. Só que o rim, ele tem um limiar que ele consegue filtrar essa glicose, que é 180 alguma coisa. Se passar desse número, na verdade é o máximo que ele consegue filtrar a quantidade de glicose. Se tiver muita glicose, ele não consegue basicamente filtrar. Então essa glicose ela vai ser eliminada onde? Na urina. Então, quando ela é eliminada na urina, a glicose ela vai puxar água por meio osmótico. Então, se ela está sendo eliminada na urina e ela puxa a água, então mais água vai estar sendo eliminada na urina, então mais clara vai estar a urina, sabe? Então tem isso. Então nem sempre você ter a urina clara quer dizer que você tá super saudável. Na maioria das vezes mas tem essas exceções, por exemplo. Então, ó, urina de amarelo claro significa que a urina está diluída, significa que o volume da urina está aumentado. Então, indica que pode ser uma diabetes mellitus, pode ser uma diabetes insípidos, pode ser que eu tô normal, eu tô super hidratado, pode ser, tem isso também, entendeu? Agora, urina amarela escuro já é o contrário, né? Se o paciente antes estava super hidratado, aqui o paciente, por exemplo, ele pode estar desidratado, e aqui a urina ela está concentrada, então tem menos volume de água. Então pode ser numa desidratação, pode ser a presença de febre, numa doença renal, uma doença renal não, uma infecção renal aguda, né? Então, urina clara é assim, significa que a urina está diluída, né? Tá com volume aumentado de água. Urina amarelo escuro, tá com a urina bem concentrada em si, tá com pouco volume de água, então pode indicar isso. Existe a urina, isso aqui eu nunca vi na minha vida, nem sabia que tinha essa possibilidade, né? Amarelo esverdeado, não consigo imaginar como seria esse amarelo esverdeado, mas pode ser amarelo esverdeado ou alaranjado. Alaranjado, por incrível que pareça, eu já vi. O que isso pode indicar? Pode indicar a presença de bilirrubina na urina em si, então ter essa famosa a icterícia, né? Então, amarelo esverdeado ou alaranjado significa presença de bilirrubina, icterícia. O paciente está com a urina rosa ou se não avermelhada, significa o quê? Tem a presença de composto de M. Então, basicamente, tem uma apógea verde, tem uma hemólise ali excesso. Ana Clara, o que é hemólise mesmo? A hemólise é a destruição das hemácias. E quando as hemácias ela é quebrada, no caso do amarelo esverdeado alaranjado, se tem presença de bilirrubina, provavelmente também pode indicar alguma doença hemolítica também, né? Porque quando a hemácia ela é quebrada, a hemácia não, quando a hemácia é quebrada, você acaba quebrando também a hemoglobina, né? Que tem um composto que é formado pelo M, se bem que, na verdade, a hemoglobina é formada pelo M e pela globina. Só que esse M é ferro, mas também tem, enfim, eu acho que a degradação do M que eu acho que leva a bilivirdina. Calma aí. A biliverdina é assim, enfim, você tem a destruição das hemácias e acaba liberando a hemoglobina, só que a hemoglobina, eu acho que é quebrada também, tem o que é quebrado em hemoglobina, né? Esse M, que seria o ferro, que tem mais outra composição em si, ele que é transformado em biliverdina, da biliverdina é transformado em bilirrubina indireta, ou se não, bilirrubina não conjugada, que vai no fígado. Tô falando isso porque eu vou repetir isso de novo, né? Que lá no fígado é transformado em bilirrubina conjugada, que essa é solúvel, enfim, né? Então, por isso que eu falei que se você tem a urina de coloração amarelo esverdeado ou alaranjado, pode indicar também talvez uma doença hemolítica, né? A mesma coisa, rosa ou vermelho, a presença de quê? De M na urina. Então, pode também estar relacionado com alguma doença hemolítica. Então, se você tem rosa ou vermelho, a coloração da sua urina for uma rosa ou vermelho, presença de M. Então, provavelmente tem presença de quê? De hemoglobina
mioglobina ou hemácias em si na urina. Ah, Ana Clara, como que eu vou saber qual que é qual? Aí você tem que mandar lá para sedimentoscopia, que aí que você vai ver lá no microscópio que consegue diferenciar, sabe? Outras coisas que deixam a urina com coloração rosa ou vermelho, corantes e medicamentos. A alimentação também, tá? Beterraba e qual que é o nome? Pitaia. Deixa a urina com a coloração rosinha, tá? Experiência própria. Em medicamentos, por exemplo, rifampicina pode deixar também com essa coloração, metildopa também pode deixar com essa coloração. Agora, urina com a coloração marrom ou preta pode significar melanoma, ou se não, uma icterícia mais grave que o paciente tem. E verde e azul, né, claro? Pois é, eu tive a mesma reação que vocês. Pode ser presença de corantes ou medicamentos também. Um medicamento pode, por exemplo, ser o Cepurim, ou se não, esverdeada, né, por causa de uma infecção por pseudomonas, né? Então, no exame físico em relação à cor. Amarelo, claro, pode indicar pessoa saudável, hidratada, mas também pode indicar diabetes. Amarelo escuro, porque vai ter a urina vai estar diluída e bastante volume de água. Amarelo escuro provavelmente indica uma desidratação, uma febre, uma infecção renal aguda, porque a urina ela vai estar mais concentrada, ela vai estar menos diluída, vai ter pouca água. Amarelo esverdeado ou alaranjado, provavelmente indica tem a presença ali de bilirrubina conjugada, então o paciente ele está com icterícia. Rosa ou vermelho, presença de heme, então pode ter hematúria, pode ter presença de hemoglobina, mioglobina, então tem que investigar isso na sedimentoscopia para saber direitinho o que é o que. Marrom ou preto pode ser uma icterícia grave ou pode ser justamente melanoma. Verde ou azul pode ser medicamentos ou corantes em si. Então, a cor foi isso. Agora, no caso do aspecto, né? No aspecto, a gente basicamente ele vai ver se ela tá límpida, se ela tá meio que... se ela tá limpa, né? E se ela tá turva, meio fosca. Porra, pra falar fosca, eu acho que é fosca, assim, que a gente pode dizer. Ana Clara, tá turva, o que isso quer dizer? Então, pode ter, por exemplo, significar que tem presença de leucócitos ali, cilindros, gordura, células epiteliais, micro-organismos, né? Então, obviamente, se tiver turva, tá com um problema ali que você tem que investigar qual problema que é, né? Então, na parte do aspecto, é isso. Pode ser limpa ou turva. Lembrando, se for turva, leucócito, cilindro, gordura, células epiteliais, etc. E em relação ao odor. O odor pode ser o característico normal, né, que a gente tem no cheiro da urina. Ou pode ser fétido. Se tiver tá fedendo mesmo assim, provavelmente indica uma infecção urinária. Tá com cheiro doce? Então provavelmente indica o quê? Que é uma diabetes que o paciente tem, né? Diabetes mellitus, né? E se tiver com cheiro mais forte, tipo de amônia, então excesso de ureia, né? Degradação de ureia, porque acontece, algumas bactérias elas conseguem degradar a ureia presente na urina, então a urina ela fica mais com esse cheiro de amônia. Então, na parte do exame físico, a gente falou da cor, a gente falou que pode ser amarelo claro, amarelo escuro, amarelo esverdeado, alaranjado, pode ser verde, pode ser azul, pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser marrom ou se não preto, né, que a gente falou. Sobre o aspecto, pode ser límpida ou se não turva, e sobre o cheiro pode ser normal, fétido ou se não amonical, né? Amonical ou amonial? Amoniacal ou adocicado. Então, dentro do exame físico, é isso. Aí, dentro do exame químico, né? A gente vai falar sobre o pH,
a densidade e a presença se tem hemácias, leucócitos, etc, né? Então, em relação ao pH, o pH normal da urina geralmente costuma ser um pH baixo, né? Tipo assim, então tá entre 5 a 6 na urina lá. Quando a gente já urina na hora, o pH costuma variar de 6, se eu não me engano, não, de 4,5 a 8. Isso é importante, tá? O pH. Então, o valor normal da urina, urinei tá lá paradinha, vai ser de 5 a 6,5. Urinou na hora vai de 4,5 a 8. Por quê? Se o pH da urina estiver baixo, então abaixo de 5, provavelmente indica o quê? O paciente está em quê? Com uma acidose. Então pode ser uma acidose por causa de um jejum prolongado, pode ser por uma doença respiratória, uma dieta rica em proteínas, né? Agora, se tiver acima de 6,5, então o pH tá alto, o paciente está com alguma alcalose na urina. Então pode ser o quê? Pode ser causado por causa de um vômito, uma hiperventilação, uma doença renal crônica, sabe? Então o pH da urina dá pra gente ter uma noção basicamente do que a gente espera encontrar. E o pH da urina talvez seja o mais importante que a gente tem aqui em relação a isso, porque ele auxilia na identificação de cristais. Porque olha só, quando a urina ela tá mais ácida, ou seja, ela está abaixo de 5, favorece a formação do cristal de ácido úrico, ou se não, uratos. Acho que é assim que se fala. Vou ver aqui depois. Enfim, então, se a urina tiver com pH baixo, tá ácida, então favorece a formação de cristais de ácidos úricos e uráturos, né? Esses ácidos em si, não é que eles, vamos dizer que eles são normais, entre aspas, né? Porque eles podem, por exemplo, paciente com gota pode ter a presença desses ácidos, então indica uma infecção que o paciente tem. Eu vou falar disso mais pra frente. Tem anotado isso aqui, só pra gente ter uma noção no geral. Se a urina tiver com uma alcalose, né, tiver alcalina em si, então provavelmente favorece a formação de um cristal, só que um cristal de fosfato em si, ou se não um cristato de fosfato amorfo, ou se não fosfato triplo, sabe? E se a urina tiver com pH acima de 9, lembra que eu falei que quando faz a urina na hora, o pH é entre 4,5 a 8, se tiver acima de 9, provavelmente indica que a amostra ela foi mal conservada, né? Então aí você já não pode utilizar aquela amostra para fazer o exame em si. Falamos sobre o pH, então a gente entra mais agora, a gente vai entrar na parte da densidade. Essa parte da densidade, eu acredito que ela tá muito a ver com o que eu falei no aspecto, né? Sobre estar límpida ou se não tá turva. Porque acontece, a densidade, ela é o reflexo do estado de hidratação, excreção e concentração de solutos, né? Pra gente saber, pra gente determinar mais ou menos a densidade da urina, a gente usa essa fita reagente, né? Aí foi que eu falei, cadê? Ó, na fita reagente da urina existe um teste para hemoglobina. Só que esse teste, ele reage tanto para hemácias livres, hemoglobina, mioglobina, então não é específico para saber qual que o paciente ele tem. Então por isso que você faz a sedimentoscopia, sabe? Mas voltando em si, se você faz para saber da densidade e tem os valores de referência, eu acredito que não seja importante pra gente no momento que é agora, até porque eu acho que deve vir no laboratório, mas só para título de curiosidade, 1,0110, 1,10 não, pera, 1,010 e 1,030, tá? Então, se tiver com valor aumentado,
significa que a urina tá mais densa. Então, o paciente, foi aquilo que eu falei, o paciente, ele tá meio que desidratado. Então, o paciente, ele pode ter uma restrição hídrica, o paciente pode estar com uma desidratação, febre, uma sudorese excessiva, vômito, diarreia, diabetes mellitus em presença de glicosúria, proteinúria, uma insuficiência cardíaca, entre outras. Então, várias causas, várias doenças podem causar esse aumento da densidade, mas está justamente relacionado com aquilo que é basicamente o paciente está com pouco volume de água, né? Vamos dizer assim, a urina está bastante concentrada. Agora, se os valores estiverem diminuídos, né, a urina ela vai estar menos densa, então pode ser um estado de hiperidratação, diurese, pielonefrite também pode estar relacionado nisso, glomerulonefrite, diabetes insípidos também pode estar relacionado, então vai depender muito. Agora sobre as proteínas, que talvez também seja a parte mais importante que a gente vai falar aqui agora. As proteínas, elas podem... O que acontece? Proteínas grandes, elas não são eliminadas na urina, elas não podem ser eliminadas na urina, né? Se estiverem sendo eliminadas na urina, então, opa, tem algum problema aí em si, né? Porque, basicamente, a membrana glomerular, elas conseguem eliminar proteínas menores com o peso molecular menor que 60, sei lá, miligramas, sei lá como que se fala, qual que é a unidade medida disso, entendeu? Menor que 60. Então, por exemplo, a albumina, que é uma proteína grande, que tem um peso molecular maior, não faço ideia quanto que seja, não pode estar presente. Está presente, então provavelmente existe uma lesão, talvez, glomerular, né? Então, existem dois mecanismos básicos que alteram a excreção da urina, né? Que fazem com que a urina... que alteram a excreção de proteínas, que fazem com que proteínas grandes estejam presentes na urina. O primeiro deles, que é o aumento da permeabilidade vascular, que vai estar relacionado com uma lesão glomerular em si. Então, por exemplo, infecções, doenças vasculares, reações imunológicas podem realmente causar esse aumento da permeabilidade vascular. A permeabilidade vascular também está muito relacionada com alguma inflamação, né? Então, provavelmente tem uma infecção, se eu não me engano, toda infecção tem uma inflamação, mas nem toda inflamação tem uma infecção, alguma coisa assim é a frase, né? Então, o primeiro mecanismo é o aumento da permeabilidade vascular, que vai estar relacionado com uma lesão glomerular. O segundo mecanismo, que é basicamente você vai diminuir a reabsorção dessas proteínas em si. Então, vai ter uma lesão em si no glomérulo. No glomérulo não, uma lesão tubular aqui, porque aqui na lesão tubular é o seguinte, o glomérulo ele consegue filtrar normal, só que o túbulo ele não consegue reabsorver essas proteínas em si, né? Então, tem a presença de proteínas na urina. Então, tá presente na lesão tubular, pode estar presente numa pielonefrite, numa necrose tubular aguda, isquemia ou substâncias nefrotóxicas. Então, se por acaso lá na prova tiver alternativas que falam basicamente sobre quais são as duas maneiras de ter presença, que vai causar essa excreção de proteínas na urina, então você sabe que é numa lesão glomerular e numa lesão tubular que a gente tem em si. Que mais? O exame químico. Aí sobre a hemoglobina e a mioglobina, foi o que eu falei. Na fita reagente que a gente utiliza para ver a densidade da urina em si, ela tem um teste para hemoglobina. Novamente, não é um específico, porque vai reagir tanto para hemoglobina, para hemácias, hemoglobina livre e mioglobina. Então, a gente não consegue diferenciar. Para isso, vai mandar lá para sedimentoscopia, que vai observar no microscópio. Se você tem uma hemoglobina aumentada, então provavelmente tem uma doença hemolítica ali, né? Então,
Pode ser, por exemplo, uma anemia hemolítica intravenosa, que é basicamente quando você faz uma transfusão sanguínea e não é compatível, aí você tem essa destruição das hemácias em si. Pode ser por uma infecção grave, pode ser por queimaduras também, né? Só que assim, a hemoglobina, gente, ela é nefrotóxica. Então, se tiver muita presença de hemoglobina, por exemplo, na urina, pode causar uma insuficiência renal aguda, tá? Mesma coisa, a mioglobina, ela já vai estar relacionada, foi o que a gente falou também na parte de infarto, que eu falei dela. Ela está muito presente quando o paciente ele tem alguma lesão esquelética, né, nas células musculares esqueléticas em si. Então, por exemplo, o paciente sofreu um trauma, vai estar lá a mioglobina presente. Uma queimadura também, cirurgias também podem estar presentes, né? Exercícios físicos intensos, rabidomiólise também pode estar presente. Ana Clara, o que é rabidomiólise? É basicamente quando você justamente tem uma lesão você tem uma destruição das fibras musculares esqueléticas. Aí, com isso, vai ter a liberação do conteúdo celulares na circulação sanguínea em si. Agora, em relação sobre uma infecção ou inflamação no trato urinário. A gente primeiro tem a cistite e a pielonefrite. A cistite é basicamente uma infecção do trato urinário, vamos dizer, baixa, então vai até a bexiga. Agora, a pielonefrite é uma infecção urinária já mais grave, né? Uma infecção urinária alta, que a gente fala, que ela vai até os rins em si, né? Quando a gente tem, por exemplo, ó, numa infecção ou inflamação, a gente vai ter a presença de leucócitos. Então, os leucócitos eles vão estar positivos na urina. O que você faz? Quando você tem essa infecção, a inflamação, essa presença... Então, lá, fiz o exame de urina. Aí, deu lá no exame de urina, constatou que tem leucócitos positivos. Então, logo você pensa, o paciente está com uma inflamação, infecção. Para isso, provavelmente se tem uma inflamação, você pensa, o paciente talvez tenha uma infecção bacteriana. Então, você vai mandar para onde? Você vai enviar para a urocultura para saber qual infecção, qual bactéria que vai crescer ali para tratar o paciente. Só que uma coisa que meus professores sempre falam não espera o resultado da cultura sair para tratar o paciente. Entra com um antibiótico amplo, assim, né, para não esperar que piore o caso da pessoa em si. E quando sair o resultado, você já entra com um antibiótico mais específico, sabe? Então, não espere o resultado da cultura sair para iniciar o tratamento. O paciente, então, vamos supor que ele apresentou uma cistite, uma infecção do trato urinário baixa. Quais sintomas ele vai apresentar? Uma dor suprapúbica, disúria, que seria a dor ao urinar, urgência urinária, que é basicamente o paciente ele tem uma vontade de ir no banheiro de aleatório, assim, do nada, sabe? E a urina ela vai ter um odor fétido. Quando o paciente tem uma cistite, aí normalmente você realmente costuma pedir um EAS, né? O exame urinário comum que a gente tem para ele. Aí tem a parte do tratamento, vou citar, mas não vai ser cobrado, que o paciente tem então cistite, o que você pode usar para tratar? Nitrofurantoína, sulfametazol mais triptopin, cetroploxacino, fosfomicina, que é um sachê de dose única. Agora já tá, aí você fez a urina, fez o exame de urina, deu lá que tem leucócitos, então você sabe que o paciente tem uma infecção, se não uma inflamação. Aí você lá descobre que o paciente agora ele tem uma pielonefrite, que é uma inflamação, uma infecção do trato urinário alto, né? Então tá afetando os rins. Que sintoma o paciente agora vai ter? Vai ter os sintomas da cistite também, só que aqui então ele vai ter uma dor suprapúbica,
o odor fétido, disúria, aquela urgência urinária, só que aqui vai ter presença de quê? Aqui ele já vai ter febre, ele já vai ter uma dor lombar, sabe? Aí o tratamento já vai envolver um tratamento mais forte, né? Então, um ciprofloxacino também, ou uma amoxicilina com clavulanato, um sulfametazol com trimetoprim também. Aí foi que eu falei. A gente pensa, pô, o paciente tá com presença de leucócitos, logo uma infecção bacteriana. Só que nem sempre é assim. Então, ó, a presença de leucócitos, vou ler que tá aqui, ó. A presença de leucócitos na urina indica que é uma inflamação no trato urinário, mas isso não significa necessariamente que é uma infecção urinária bacteriana. Em algumas situações, o exame de urina mostra a presença de leucócitos, porém quando você faz a cultura, que eu falei que você tem que fazer a cultura, né? Aí você vai ver a cultura vem negativa. Quando a cultura vem negativa, não tem presença, tem uma infecção urinária ali, mas não tem presença de bactérias ou de micro-organismos em si, a gente fala que é uma leucocitúria estéril, presença de leucócitos na urina, estéril sem bactérias ou micro-organismos, ou senão a gente fala que é uma inflamação asséptica, que nem eu falei no vídeo em si. Por quê? Por que isso acontece? A inflamação, ela pode realmente ocorrer sem a presença de bactérias urinárias comuns. E isso acontece, por exemplo, em casos de cálculos renais. Você não tem bactéria, você não tem uma infecção aí, mas você tem uma inflamação, né? Os cálculos renais, eles vão causar uma irritação no trato urinário, né? Uma lesão que vai gerar uma resposta inflamatória. Então, essa resposta inflamatória, ela vai ativar o sistema imunológico, né? Então, vai vir os leucócitos naquela área ali, meio que para combater a lesão. Então, por isso que vai ter a presença de leucócitos na urina, sabe? Então, basicamente, qualquer lesão tecidual que você tem, sem presença de micróbios, vai ter essa ativação do sistema imunológico que vai acabar tendo a presença dessa leucocitúria estéril, senão dessa inflamação asséptica que a gente fala. Outra coisa que pode causar uma infecção genitais, né, além de bacterianos, a gente tem como a tricomoníase, né, que é essa infecção por fungos, a clamídia também, sabe? Então, nesses casos, micro-organismos também podem causar inflamação e também tem presença de leucócitos na urina. Aí você vai fazer a cultura lá, a cultura, ela não, a tricomoníase e da clamídia, elas não crescem na cultura. Então, a cultura também vem negativa. Então, além de você ter essa possibilidade de não ter micro-organismos, pode ser ter uma infecção por fungos e alguns fungos que não vão crescer na cultura em si, sabe? Então, portanto, leucócitos na urina vai indicar sim uma inflamação, mas nem sempre significa que você tem uma infecção urinária bacteriana clássica que a gente tem. Então, olha só, inflamação asséptica é uma inflamação, não tem infecção bacteriana detectável. Então, pode ser cálculos renais, que pode causar, pode ser nefrites por uso de substâncias nefrotóxicas, catéteres, sondas podem causar essa inflamação asséptica. Agora, por infecções genitais, tricomonas vaginalis, que é o da tricomoníase, e o fungos ou a clamídia em si, essas duas bactérias e o fungos, eles são micro-organismos que eles não vão... eles não saem na urina, por isso que a urocultura... eu achei que eles não cresciam. Por isso que eu tava pensando assim comigo, não cresciam, porque eu lembrava da aula da Jaque ter falado isso. Enfim, eles crescem na urina, eles podem realmente estar presentes na urina. Não, uai. Se eles não saem na urina, realmente, eles não vão crescer na urocultura, porque não vai ter ali. Agora faz sentido. Enfim. É isso, né? Dá uma pausa. Como já deu 40 minutos, apesar de faltar pouco para eu falar, eu não tenho mais ou menos
uma noção de quanto que eu vou falar, mas vai faltar falar sobre o nitrito, sobre a glicose, sobre os corpos cetônicos, sobre a bilirrubina, sobre as células, falta muita coisa pra eu falar, na verdade. Sobre os cristais, então o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui agora e vou gravar a parte 2 dele, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida deixa nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp.